Boa noite, você vai ver hoje no Tarek Notícias. Conflito armado por disputa de território deixa mortos na Colômbia. Instituto Butantan irá produzir Coronavac sem depender de insumo da China em dezembro de 2021. O Uruguai recebe primeiras doses da vacina contra a Covid-19. Honda programa suspensão temporária da produção da fábrica de Sumaré em São Paulo. Geórgia tem protesto após prisão de líder da oposição. Austrália e Catar desistem da Copa América. A Conmebol garante o torneio, formato e sedes. Eu sou Tarek Laques e está no ar o Tarek Notícias. Pelo menos 11 pessoas foram mortas em conflitos entre dois grupos armados no sudoeste da Colômbia durante o final de semana, segundo afirmou o ministro da Defesa do país ontem, enquanto anunciava recompensas em troca de informações sobre o episódio de violência e prometia segurança melhor. As mortes aconteceram em áreas rurais perto de Tumaco, uma cidade portuária no Pacífico, na província de Nariño, contou o ministro da Defesa colombiano Diego Molano em entrevista coletiva. O Oliver Sinisterra, um grupo de ex-guerrilheiros das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, que rejeita o acordo de paz de 2016, e a facção Los Contadores estão disputando o controle da região, segundo disse o ministro da Defesa. Entre os mortos estão membros dos grupos armados e civis. Há cerca de 9.700 hectares de plantações de coca na região rural de Tumaco, o suficiente para produzir 75 toneladas de cocaína por ano. As plantações alimentam disputas entre grupos armados ilegais em busca de grandes lucros, segundo o ministro da Defesa. Recompensas de até $56 mil estão sendo oferecidas por informações que levem à prisão de El Gringo ou de Mario 40, os respectivos líderes dos grupos Oliver Sinisterra e Los Contadores. Bom, vamos à próxima notícia. O Instituto Butantan deverá produzir a Coronavac sem depender da matéria-prima importada da China ainda em dezembro desse ano, segundo informou o governador de São Paulo, João Dória, do PSDB, em coletiva de imprensa na sede do Instituto hoje. De acordo com o governador, a obra da fábrica que permitirá a produção nacional do imunizante, desenvolvido pelo laboratório chinês Sinovac em parceria com o Instituto Butantan, será finalizada em outubro. Após a aprovação do espaço e transferência da tecnologia, o Butantan tem condições de assumir a produção industrial do imunizante. João Dória estima que o processo seja concluído até o final do ano. Atualmente, o Instituto importa o insumo e fica responsável pelo envase, que é a etapa final de produção. João Dória acompanhou o carregamento dos caminhões com 1.200.000 doses da vacina que serão entregues hoje ao Ministério da Saúde. O montante faz parte das 3.900.000 doses que o Instituto Butantan entrega nesta semana ao governo federal. Segundo o governo paulista, amanhã serão entregues mais de 900.000 frascos da vacina. Nos dias 25, 26 e 28 de fevereiro, ainda estão previstas liberações de 600.000 doses diárias. Durante a coletiva de hoje, o diretor do Instituto Butantan, Dimas Covas, disse que após finalizar a entrega das 100 milhões de doses previstas em 2 contratos firmados com o governo federal, o Instituto terá condições de entregar as 20 milhões de doses solicitadas pelo governo paulista para vacinar toda a população de São Paulo, segundo prometido pela gestão de João Dória, e as 30 milhões de doses pedidas na semana passada pelo Ministério da Saúde. Bom, vamos à próxima notícia. O primeiro lote de vacinas contra a Covid-19 no Uruguai chegará ao país nesta quinta-feira, de acordo com o presidente uruguaio Luiz Lacalle Pou. É o último país da América do Sul a receber as doses. O plano de imunização, que abrangerá inicialmente professores, policiais, bombeiros e militares do Uruguai com menos de 60 anos, terá início no dia 1º de março. O primeiro lote da vacina chinesa será complementado com um segundo lote de 1,5 milhão de doses a partir do dia 15 de março, segundo disse o presidente uruguaio. Além disso, cerca de 460.000 doses da vacina da americana Pfizer devem chegar entre 8 de março e 26 de abril. O governo afirmou que vai comprar 2 milhões de doses dessa vacina. Estima-se que cerca de 30 mil pessoas serão vacinadas por dia. O presidente lembrou que a vacinação não será obrigatória, mas é um ato de solidariedade.
Depois de passar a maior parte do ano passado como modelo na região por seu controle bem-sucedido da pandemia, o Uruguai é um dos países latino-americanos mais atrasados em termos de início de campanha de vacinação contra o novo coronavírus. O país, de 3.400.000 habitantes, com 53.310 infecções e 583 mortos pela Covid-19 até o momento, testemunhou um forte crescimento dos casos a partir de novembro do ano passado, um aumento que se estabilizou no último mês. Bom, vamos à próxima notícia. A Honda, a empresa de carros, confirmou hoje que programou uma suspensão temporária na linha de produção da fábrica de Sumaré, em São Paulo. Segundo a montadora, a decisão se deu pelos impactos da pandemia da Covid-19 nas cadeias globais de suprimento, o que causou a interrupção na entrega de semicondutores. Os semicondutores são usados em chips instalados em equipamentos eletrônicos dos veículos. A Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores, a Anfávia, afirma que a falta de insumos e componentes, em especial de itens eletrônicos, está não só prejudicando a plena retomada dos níveis de produção, mas também provocando paradas de vários níveis da maioria das fábricas de veículos no país. O recesso na Honda foi programado em 2 etapas e a primeira ocorreu de 5 a 12 de fevereiro. A segunda interrupção na produção está prevista entre os dias 1º de março e 10 de março, ou seja, 10 dias de recesso. A empresa também informou que adota as medidas para tentar minimizar os impactos causados pela pandemia. Bom, vamos à próxima notícia. Centenas de pessoas se reuniram nas ruas de Tbilisi, na capital da Geórgia, para protestar contra a prisão de Nika Melia, líder do principal partido de oposição do país, o Movimento de União Nacional, hoje. Nika Melia foi retirado pela polícia de dentro da sede do partido e cumpre agora uma prisão preventiva, segundo noticiou a emissora de televisão MTV. A operação policial acontece poucos dias depois que o primeiro-ministro da Geórgia, George Garharia, renunciou ao cargo. A Geórgia vive uma crise política desde 2019, quando protestos contra o governo eclodiram no país. A situação piorou em outubro do ano passado, após o partido governista Sonho Georgiano vencer o pleito e opositores começarem a questionar o resultado das urnas. Dezenas de opositores também foram detidos hoje após a polícia dispersar um acampamento montado em frente à sede do governo na capital com bombas de gás lacrimogêneo. A ação policial não repercutiu bem entre os aliados ocidentais desta ex-república soviética no Cáucaso. E a Embaixada dos Estados Unidos disse em um comunicado que está profundamente preocupada com a detenção de Nika Melia. Na nota, eles ressaltam que a força e a agressividade não são a solução para resolver as diferenças políticas na Geórgia. Um tribunal da capital da Geórgia, Tbilisi, decidiu na última quarta-feira prender Nika Melia sob a acusação de organizar violência em massa durante protestos contra o governo em 2019. Se condenado, pode pegar 9 anos de prisão. Ele nega todas as acusações e alega sofrer perseguição política. Na última segunda-feira, o parlamento confirmou a nomeação do ministro da Defesa, Irakli Garibashvili, como o novo primeiro-ministro. Em um discurso para os deputados, Garibashvili anunciou que o governo prenderia Nika Melia e a promessa foi cumprida. O novo primeiro-ministro é considerado um político leal ao oligarca Bidzina Ivanishvili, fundador do partido Sonho Georgiano, homem mais rico do país e considerado por muitos como a pessoa que realmente controla o poder, apesar de oficialmente não ter um cargo político. No poder desde 2012, o partido Sonho Georgiano perdeu popularidade em um cenário de estagnação econômica e de ataques aos princípios democráticos. Bom, vamos à próxima notícia. Austrália e Catar, que disputariam como convidadas da Copa América de 2020, que vai ser realizada em junho de 2021 na Colômbia e na Argentina, informaram para a Conmebol que não vão participar do torneio por causa das restrições de viagem e do apertado calendário do futebol internacional. A Conmebol já decidiu que vai manter o formato, as sedes e a premiação do torneio. O que está em discussão agora é como resolver o buraco deixado pelas duas ausências.
Esta edição da Copa América teria os 12 times divididos em 2 grupos de 6, um com sede na Colômbia e um com sede na Argentina. Se houver 2 novos convidados, cada um será alocado em grupos sem necessidade de realização de um novo sorteio. Se não houver outras seleções de fora da Conmebol, o torneio será realizado com 2 grupos de 5 e os 4 melhores de cada chave avançam para os mata-mata, em formato tradicional, quartas de final, semifinais e final. A Conmebol, em nota, recebeu sondagens de outros países que se interessaram em substituir a Catar e a Austrália, mas as restrições de viagens e as dificuldades do calendário internacional do futebol tornam difícil prever, nesse momento, se haverá seleções convidadas. Bom, nosso jornal Tarek Notícias termina por aqui. Se você quiser rever nossos vídeos desde a nossa primeira edição do nosso jornal, tá no nosso canal, corre lá, deixa seu like, se inscreva no meu canal e me acompanhem também no Instagram e no Facebook. Tenham todos uma boa noite, uma ótima terça-feira para vocês e até amanhã em mais uma edição do Tarek Notícias. Valeu, tchau!